E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade, vendo o gráfico se movimentar, vendo o gráfico aqui na região, olha a indecisão do gráfico, aqui eu já posso pensar em uma atitude de compra. Por quê? Porque tem uma região aqui ó, de suporte muito forte. Cadu, como assim região de suporte forte? A região de suporte forte não seria essa região? Essa região aqui é. Porém, aqui também existe uma região forte de suporte. Ele pode vir buscar até aqui essa região onde eu acabei de falar, depois subir com o preço, tranquilo. Não há nada de errado nisso. Mas eu já tomei minha atitude de entrada ali. Então, vamos aguardar a movimentação. Gráfico muito cheio de pavio. O que acontece quando o gráfico é muito cheio de pavio assim? As regiões são imprecisas, ele pode buscar corpo, meio do pavio, ela pode buscar toda e qualquer movimentação gráfica. Então existe um erro, por exemplo, que muitos de vocês cometem, que é justamente fazer trades em gráficos assim, ó, com muito pavio. Tá vendo? Ó? Olha só, eu fiz uma compra. Olha aqui, fiz uma compra, porém a entrada computou na mesma região que o gráfico fechou. Então, a minha análise está correta? Correta, porque ó, o preço abriu aqui, foi a máxima, fez a mínima e fechou aqui. O que eu fiz? O preço abriu aqui. O preço abriu aqui, ó, nessa região, e eu cliquei, só que onde foi computada? Aqui, ó. Então ele fez a mínima, fez a máxima e finalizou aqui no mesmo preço. A análise que eu fiz foi correta, porém, olha só o que acontece com vocês. A computação da entrada, juntamente com o fechamento, fez com que eu não tivesse êxito. Então, muitos de vocês, o que acontece? Vocês fazem a análise correta no gráfico, vocês fazem olham a movimentação, faz as suas marcações, você faz tudo de errado, mas aí, aliás, tudo certo, mas num gráfico errado. Você faz tudo certo num gráfico errado. Olha isso aqui, ó, pavio, 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 ou seja, você faz tudo certo em um gráfico errado. Então, esse é um dos erros que você comete. Observar o gráfico antes de fazer as suas aplicações já é o início de uma análise gráfica saudável. Então você analisar de forma correta o gráfico, um bom gráfico para operar, que é um gráfico sem pavio, que é um gráfico sem volatilidade, para opções binárias já é meio caminho andado para você fazer a sua análise de forma correta. Então esse é um erro que muitos de vocês cometem. Ah, Cadu, você acabou de fazer uma entrada aí nesse gráfico cheio de pavio e tal. Eu fiz. Você viu o que aconteceu. Fiquei no 0 a 0, menos mal, não perdi. E mesmo assim, você viu o que aconteceu. Ó, eu vou nele no mesmo, ó, no mesmo gráfico, Euro-USD. Ó, ele está fazendo uma movimentação aqui. Chegou numa região que pode ser uma correção. É um gráfico de pavio. Outra coisa que acontece. Uma coisa que acontece com vocês insistem no mesmo gráfico. Então, por exemplo, esse gráfico aqui, eu já vi que não é um bom gráfico para operar hoje, o Euro-USD pelo menos nesse horário. E aí você insiste no mesmo gráfico. E eu vou fazer a mesma coisa como se você fizesse, eu vou insistir no mesmo gráfico. Vamos ver o que vai acontecer. Então, essa região ele está respeitando, ó, ele está respeitando essa região, está vindo buscar aqui. Vou fazer uma correção aqui nessa região. Vamos ver o que vai acontecer? Ó, ele veio aqui, exatamente onde eu queria pegar ele, que é essa região aqui. A minha análise eu fiz, foi uma boa análise. Eu vi tudo que está acontecendo no gráfico, eu vi o movimento do gráfico, eu vi a região que o gráfico está trabalhando, eu analisei a tendência, eu analisei o candle, eu vi o volume. Eu fiz a melhor análise possível que eu poderia fazer para não ter risco. Porém, pelo gráfico não ser um bom gráfico para operar, o que seria um bom gráfico para operar?
É um gráfico que está cheio de pavio, é um gráfico que está com volatilidade. Eu insisti no mesmo gráfico. Então, eu já fiz uma entrada, fiquei no 0 a 0 e mesmo assim eu insisti no mesmo gráfico. Tá dando bom? Tá dando bom porque a minha entrada foi perfeita. Mas este é um erro que vocês cometem. Entrada perfeita, né? Esse é um erro que vocês cometem. Vocês vão lá, usam um gráfico, o gráfico não tá bom para operar, vocês tomam uma tinta ou ficam no 0 a 0, o que acontece? Você insiste naquele mesmo gráfico. Então, quando você olha aqui, ó, vê esse monte de par de moeda aqui, não fica insistindo no mesmo gráfico, tá? Não insiste no mesmo gráfico, muda o gráfico. EURUSD, já fez uma operação aqui no suporte e resistência, você viu que está complicado, que ele não está corrigindo certo, que ele está indeciso, muito pavio, volatilidade extrema, muda o gráfico. Ah, vou lá e insiste. Eu saí positivo aqui, ótimo, maravilha, positivo. Mas talvez com a sua experiência, você não teria conseguido um êxito. Você entendeu? Porque o tempo gráfico de tela, junto com o processo de aprendizagem, onde você precisa crescer como pessoa, como analista. Então, por exemplo, você é um analista cambial, você faz análises gráficas do mercado de câmbio. Então, esse aqui é o mercado de câmbio, EURUSD. Eu vou olhar o gráfico, eu vou chegar a uma conclusão de variação de compra ou venda na valorização ou desvalorização do ativo. Então, eu sei o que estou fazendo. Se você sabe o que está fazendo, você tem que tomar a atitude certa, na hora certa, na região certa, da forma certa. Isso é profissionalismo. Você tem que cada vez mais pensar como um profissional. Você não pode ficar à mercê de não deu certo agora, eu tento na próxima. Se eu quebrar esse capital que eu tenho aqui como banca, né, eu ponho de novo aqui, eu não dependo disso para viver e tal. Levar, como se diz no linguajar popular, nas coxas. Não, não é assim. Você tem que ter uma cabeça de um profissional. Você tem que pensar como um profissional. Então, o gráfico não é favorável, não está favorável nas análises, mude o gráfico. Ó, cheguei no gráfico, já olhei esse gráfico, já vi as movimentações do gráfico, já vi o que o gráfico está fazendo. Aí o gráfico está trabalhando o quê? O que o gráfico está trabalhando aqui quando eu chego e olho o gráfico? Está trabalhando tendência. O gráfico está trabalhando tendência. Se você quiser trabalhar tendência, pronto, esse é um gráfico para tendência. Não, eu quero trabalhar uma correção. Não se trabalha correção contra a tendência. Você não trabalha correção contra a tendência. Quando o gráfico está com tendência, você vai a favor da tendência. Você entendeu? Quando o gráfico está em tendência, você vai a favor da tendência. Mas o gráfico está sem tendência. Opa! Se o gráfico está sem tendência, você pode ir com o gráfico da forma como o gráfico está fazendo o movimento. Chegou aqui, ó, corrigiu, né? Ou está querendo corrigir. Cadu, o gráfico está chegando aqui, ó, está querendo corrigir. Ótimo. Isso demonstra que ele está querendo corrigir, que ele está perdendo força aqui nessa região? Pode ser que sim. É um bom indício. Cadu, mas olha essa região aqui, ó. Olha essa região aqui. Ele tem pavio. Opa! Então, não é uma região totalmente com uma decisão para se fazer operações. Ela tem as suas indecisões. Ela tem alguns empecilhos para que haja um movimento favorável à sua entrada. Corrigiu. E agora eu faço o quê? Eu mantenho a tendência. A minha entrada é a favor da tendência. Como assim, Cadu? Vocês erram demais, gente. Vocês erram demais. O que acontece? Primeira coisa. Primeiro, observar o gráfico. Como é que eu observo o gráfico? Se o gráfico é bom para operar ou não. Eu tenho aulas aqui como observar um gráfico. Eu vou deixar no final da aula, lá no card, no último vídeo, eu vou deixar lá uma aula. Observe o gráfico antes de operar. Depois, você vê que o gráfico não está bom, você consegue entender que o gráfico não está bom e o que você faz?
você vai lá e insiste no gráfico. Esse é o segundo erro. Você insiste no gráfico. Primeiro, não escolhe um bom gráfico para operar. Então, ó, eu vou elencar aqui, vamos dar nomes, né, para a gente entender melhor. 3 erros que você comete em suporte e resistência. 1. Você não sabe escolher um bom gráfico para operar. 2. Você insiste naquele mesmo gráfico que não está bom para operar. 3. Se o gráfico está fazendo tendência, você quer corrigir. Se o gráfico está fazendo correção, você quer fazer tendência. Não adianta brigar contra o gráfico em suporte e resistência. Você tem que fazer o que o gráfico está fazendo. Então esses são os 3 erros que você mais comete diante do gráfico. Os 3 erros que você comete suporte e resistência. 1. O gráfico está horrível para trabalhar suporte e resistência. E aí você não observa isso. 2. Mesmo você sabendo que o gráfico está horrível para trabalhar suporte e resistência, você insiste no gráfico para trabalhar suporte e resistência. 3. No suporte e resistência, o gráfico mostra que ele está trabalhando em tendência e você quer corrigir. No suporte e resistência, o gráfico trabalha e mostra que ele está fazendo correção e você quer fazer o quê? Você quer fazer tendência. Então, de duas uma, ou você aprende a ler o movimento do gráfico, ou você aprende o movimento do gráfico, a lógica do preço, ou você vai ficar tomando tinta uma atrás da outra. Esses 3 erros que eu vejo que os internautas aqui, os seguidores do canal YouTube me mandam, é todo dia esses mesmos erros. Esses 3 erros acontecem todo dia com eles e eles não consertam. E eu falo, eu explico. Principalmente o seguidor aqui do YouTube. Quem é do treinamento, ele já aprende a visualizar o gráfico, entender o movimento do gráfico com uma lógica. Então, ele vai corrigindo isso por si só através dos seus trades. Por exemplo, olha aqui. Olha aqui esse nosso aluno aqui. Dá uma olhada as entradas dele. Isso aqui é conta real, viu, gente? Olha as entradas dele aqui, ó. Esse rapaz aqui, ele é um aluno faz uns 6 meses já. Ó, você é o melhor, não liga para quem te critica seu vídeo no YouTube não, porque eles não entraram no seu mundo. Não entendi o que ele quis dizer aqui, obrigado, bom domingo. Eu não entendi o que ele quis dizer. Por que ele está falando isso aqui? Porque eu comentei que algumas pessoas no YouTube aqui criticaram que eu fico falando demais, que o vídeo é muito longo, que eu fico falando muito. Sempre tem, né? Aí eu recebi inúmeras mensagens como essa, inclusive eu nem subi todas, né? É uma ou outra que eu posto. Então ele falando que ninguém tem o entendimento que você tem, eu acho que foi isso que ele me disse. Então não liga para essas críticas do YouTube. Então, na verdade é o seguinte, no YouTube, quem segue no YouTube é aquela história. Quem é do treinamento fechado, eu sei que realmente a pessoa tenha o quê? O interesse em aprender. Esse eu sei que tem. Agora, tem muitos que chegam, né, aqui no YouTube, não estou falando de você, mas tem gente que chega aqui, assiste uma aula, e ao invés da pessoa absorver tudo que eu estou ensinando aqui, todas essas dicas, desses macetes, eu trago aqui dicas de suporte e resistência, macetes de suporte e resistência, dicas de movimentação do gráfico, dicas da lógica do gráfico, como agora, ó, 3 erros que você comete no suporte e resistência. Eu sempre estou trazendo isso para você aprender a analisar o gráfico, e tem sempre aquele que fala assim, você fala demais no gráfico, isso sempre tem. Agora, aquele que é inteligente e quer absorver o melhor, aprende, né? Como o aluno aqui falando. Então, eles que são alunos, eles já conseguem assimilar esses erros e corrigi-los. Olha aqui, ó. Hoje foi assim, mais R$510 na conta do papai. O aluno escreveu aqui, ó. Boa tarde, professor. Hoje meu dia foi assim, 510 na conta do papai. Aqui, muito obrigado mais uma vez. E outra coisa, hein, sem uma marcação. Isso aqui, ó, acontece conforme você vai crescendo nas suas análises, você não precisa nem fazer mais marcações no gráfico. Isso aqui é típico de quem já começa a dominar a análise gráfica. Você já começa a ver os movimentos, entender os movimentos, saber para onde vai, onde ele pode ir, o que ele vai fazer, com as correções, com as tendências e aí por diante. Então, e ainda isso aqui foi em OTC, ó. Em OTC, tá?
Por que eu estou trazendo um resultado aqui de alunos? Para você ver que é possível, basta você saber como é que faz. Então, o que faz você um vencedor no trading? Você entender o que você faz de errado, você corrigir o que você faz de errado e não errar mais. Simples. Está cometendo um erro, corrigiu o erro, não erra mais, o que acontece se você tem derrota e corrige aquilo? É vitória, gente. Os livros educacionais dizem que 80% dos erros, dos seus erros no trade, 80% geralmente está linkada 1 a 3 erros. 80% do que você erra está linkado em 1, 2 ou 3 coisas. E ao passo que você corrigir essa 1, 2 ou 3 coisas, você passa de 80% negativo a o quê? 80% positivo. Compreendeu? Se aqui você está negativo com esses 1 a 3 erros e você corrige isso, o que acontece depois da correção? O que antes era derrota, era fator de erro, hoje é fator de perfeição. Não é assim? Isso é uma lógica. Então olha aqui, ó, bom dia, professor. Que o Todo-Poderoso continue te abençoando. Amém. Seu treinamento realmente ensina a ver o gráfico e tomar decisões com análise de profissional. Comprei o treinamento na sexta-noite e já coloquei em prática. Está mais que aprovado seus ensinamentos. Muito obrigado. Então, gente, quando você corrige, você aprende, você não erra mais. Então, eu trouxe aqui 3 erros que você que está aqui assistindo a aula comete suporte e resistência. Você não observa o gráfico. Inclusive, eu vou deixar uma aula aqui sobre observação do gráfico aqui no card, no final do vídeo. Depois você insiste no mesmo gráfico que está errado. E no terceiro, se o gráfico está fazendo tendência, você quer trabalhar a correção. Se o gráfico está corrigindo, você quer trabalhar a tendência. Então você tem que tomar uma atitude. Ou você aprende o movimento do gráfico, a lógica de tudo que está por trás disso, ou você vai continuar errando, tá bom? Se você quiser mandar um direct para mim, mandar uma mensagem, alguma coisa, ó, é só ir lá seguir o meu Instagram é o Cadu Rinaldi, é só me seguir lá, aqui tem os resultados dos alunos, aqui está o link do treinamento, caso assim você queira. Quer mandar alguma mensagem, alguma pergunta, pode mandar sem problemas. Você também pode entrar lá no link abaixo aí ou no banner do canal, tem o link do Telegram, onde lá no Telegram tem um e-book sobre os 16 padrões dos candles de correção ou reversão que todo trader tem que saber. Então deixa lá gratuito, só você entrar, fazer o download. Se você também quiser aprender, quiser fazer um treinamento, quiser realmente entender como funciona tudo isso, o treinamento está com 60% de desconto, o link está na descrição do vídeo ou aí no banner do canal, tá bom? Não saia sem deixar um like, não saia sem se inscrever no canal se você é novo aqui no canal. Ative as notificações, nós temos aulas aqui todos os dias às 18h15, tá bom? Te vejo então na próxima aula, te vejo no próximo trade. Fica com Deus. Fui!